No vídeo de hoje nós vamos ver a função exponencial e para isso também vamos ver a operação de potenciação e as suas propriedades. Para darmos início à função exponencial, vamos ver um exemplo da sua aplicação. Imagine que nós temos uma cultura de bactéria onde a gente tem uma população inicial. Neste caso aqui estou considerando uma estimativa de 250 mil, e que a gente sabe que ela se reproduz a uma taxa de 5% por hora. Então, qual que seria o número de bactérias após 5 horas? Esse tipo de problema, nós temos que, se a população ao final de 1 hora vai ser igual ao número da população inicial, que nesse caso é de 250 mil, vezes a sua taxa de crescimento, que neste caso é 1,05, que é o valor que vai nos acrescentar 5% a este valor. Ao final da primeira hora, essa seria o tamanho da população. Ao final da segunda hora, nós teríamos essa população de 250 mil vezes o 1,05, que era a população ao final da primeira hora, e eu tenho que multiplicar essa população por mais 1,05, porque ela vai aumentar mais 5%. Então, quando eu multiplico por 1,05, eu obtenho 1,05 elevado ao quadrado. E se nós formos fazendo assim sucessivamente, nós vamos ter que para uma hora t qualquer, essa função seria dada por 250 mil, que multiplica 1,05 elevado a t, onde esse t é o número de horas. E aí, para poder saber o número de bactérias após 5 horas, seria simplesmente calcular o f de 5, que aí nós teríamos o 250 mil vezes 1,05 elevado à quinta. Isso poderia ser feito também para horas quebradas, 5 horas e meia e assim por diante. Então, para que a gente possa entender essa função e as suas propriedades, vamos ver um pouquinho da potenciação, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Pegando a base como 1,05 e fazendo a potência em t. Nós vamos iniciar definindo a potenciação para o número real a qualquer, como sendo a base, e o nosso expoente, nesse primeiro momento, vamos pegar como número n, pertencente ao conjunto dos números naturais. E aí a gente define a elevado a n como sendo a elevado a 0 igual a 1, isso quando o n é igual a 0, nós temos que, por definição, o a elevado a 0 vai dar 1. E o a elevado a n seria definido pelo a que multiplica o a elevado a n menos 1, isso para qualquer n maior do que 1. Na prática, nós dizemos que a elevado a n vai ser a vezes a vezes a e assim por diante. Nós repetimos esse fator na multiplicação, n vezes, certo? Vamos ver algumas propriedades que essa operação tem, tá? Nós vamos considerar um a e b número real, um n sendo um número natural, e aí nós temos as seguintes propriedades. Quando nós temos a elevado a m que multiplica a elevado a n, ou seja, a mesma base e potências diferentes,
né? Isso é equivalente a A elevado à soma dos expoentes, m mais n. Isso se deve, né, à própria definição, porque A elevado a m é A vezes A vezes A, m vezes, e isso está multiplicado por A elevado a n, que é A vezes A vezes A, n vezes. Então, ao final, vou ter quantos fatores? Os m mais os n's que nós temos de cada uma dos fatores aqui, né? Então, mesma base, soma-se os expoentes. No caso da divisão, nós fazemos a subtração do expoente do numerador com o do expoente do denominador. Isso também se justifica pela própria definição, né? Visto que se eu tenho A vezes A vezes A m vezes, e isso está dividido por A vezes A vezes A n vezes, como é tudo multiplicação, eu posso ir cancelando, né, termo a termo do numerador com o denominador, e o que vai sobrar vai ser justamente a quantidade de termos que nós temos no numerador, menos a quantidade de termos que nós temos no denominador. Então fica m menos n. Nós vamos usar essa propriedade para justificar quando que a gente tem expoente negativo. No caso de multiplicação de bases diferentes, né, a vezes b elevado a n, isso é equivalente a fazer a elevado a n, que multiplica b elevado a n, e novamente essa propriedade, né, se justifica pela própria definição. O que é a vezes b elevado a n? É a vezes b, que multiplica a vezes b, e eu vou repetir esse par de termos n vezes, até a vezes b. Só que eu agrupo os a's, e eles têm n termos, então fica a elevado a n, e depois eu agrupo os b's, que também são n termos, então fica b elevado a n. Então existe uma equivalência entre essas duas expressões. No caso da divisão, um a dividido por b elevado a n, isso é equivalente a vezes n, que multiplica b vezes b elevado a n. A única restrição aqui é que o b tem que ser diferente de zero. E novamente, pela definição, se justifica isso. Porque se eu tenho a vezes b elevado a n, então é a sobre b, que multiplica a sobre b, que multiplica a sobre b, e assim vai. Como é multiplicação de fração, vai ficar a vezes a n vezes, e b vezes b vezes b, n vezes. Quando eu tenho potência de potência, por exemplo, a elevado a m e isso elevado a n, então ao final a gente mantém a base e multiplica os expoentes. E novamente aqui também a justificativa é a definição. Porque o que é a elevado a m elevado a n? Se você pensar nesse termo elevado a n, é a elevado a m, que multiplica a elevado a m, que multiplica a elevado a m, isso n vezes. E pela propriedade 1, mesma base, soma-se os expoentes, o m aqui vai aparecer n vezes, então m vezes n.
Quando a gente tem um expoente negativo, isso significa que é 1 dividido por A elevado ao expoente positivo. Por exemplo, usando aqui a propriedade 2, eu tenho que A elevado à terceira dividido por A elevado à quinta. Isso seria equivalente a A elevado a 3 menos 5, e que isso é igual a A elevado a menos 2. Se nós pensarmos nessa fração como sendo A vezes A vezes A, que está dividido por A vezes A, isso 5 vezes. Então, quando cancelamos, o que sobra aqui em cima é 1, não é 0, tá? É 1, porque nós estamos, na realidade, fazendo a divisão. E o que sobra abaixo é o A elevado ao quadrado. Então, existe uma equivalência entre essas duas notações. Uma outra observação que a gente deve fazer é que todas essas propriedades que nós definimos para um N pertencente aos naturais também vai ser válida para quando A for elevado a um x real. E no caso particular desse x ser uma fração, por exemplo, A elevado a B sobre C, isso é equivalente à raiz de C sobre A elevado a B. Tá? Em outras palavras, raiz quadrada de 2 pode ser escrito como 2 elevado a meio. Então, existe uma equivalência entre a radiciação e a potência de números fracionários. E como a gente pode fazer esse expoente para um número real qualquer, nós podemos definir aquilo que a gente chama de função exponencial, que é uma função que vai dos reais positivos, aonde a cada x real nós associamos um c que multiplica b elevado a x, aonde esse b que está fazendo o papel da base tem que ser um número maior do que 0. E por que dessa restrição? Porque se eu posso calcular isso para qualquer valor de x, posso, por exemplo, calcular para x igual a meio. E eu não poderia ter a base negativa, por exemplo, menos 2 elevado a meio, porque isso estaria representando a raiz quadrada de menos 2, que não é um número real. Então, para que a função exponencial esteja bem definida, a base tem que ser maior do que 0. Aqui nós temos a representação gráfica, onde que para b maior do que 1, que nós temos é uma função exponencial crescente, que é usada em modelo de crescimento populacional. Entre 0 e 1, nós temos uma exponencial decrescente, que é usado, por exemplo, como modelo em decaimento radioativo. E alguns livros não consideram, outros consideram o b igual a 1, que aí a gente teria a função constante. Aqui a gente deve fazer uma observação que, quando o b está nesse intervalo, existe uma equivalência com o expoente negativo. Por exemplo, se eu tenho meio elevado a x,
das propriedades de potenciação, nós vimos que esse meio pode ser escrito como 2 elevado a menos 1. Isso está elevado a x. E da propriedade de potenciação, potência de potência, nós vimos que isso é equivalente a 2 elevado a menos x. Então, 2 elevado a menos x é a mesma função do que meio elevado a x. Então, existe uma equivalência entre as funções exponenciais com base nesse intervalo e tendo a inversão da base, né, elevado ao expoente negativo. Bem, aqui a gente termina essa parte de função exponencial e no próximo vídeo nós vamos ver a função inversa, que é a função logarítmica.